Como assim uma pessoa que tem um canal no YouTube que fala de notícias está a pedir para não ver notícias? Exatamente, é mesmo por eu ter um canal no YouTube de notícias que tu tens de estar aqui até ao final deste vídeo. Porque agora vejamos, as agências que produzem notícias são empresas e quanto mais notícias produzem, mais dinheiro elas ganham. Seja jornal, televisão, YouTube and so on. E a notícia é produzida para ditar o teu comportamento. Porque o teu comportamento sempre será em função do teu pensamento. Se tu não saberes questionar as fontes de informação, se não saberes consultar mais fontes, se não saberes ler as consequências das notícias que te chegam, por exemplo, inflação, desemprego, conflito, tensão entre países, quais são as consequências dessas notícias? Se não souberes isso, não vejas notícia. Por quê? Porque a carga de notícias, quanto mais vês notícias, surge em ti uma carga de informação. E vale dizer que muitas notícias são propagandas em função da fonte em que elas vêm. Quanto mais notícias tu consomes e não consegues analisá-las, mais ansioso você vive. A ansiedade é a doença do futuro. Quanto mais vem notícias, mais ansioso você vive, mais com medo você vive do futuro. Desemprego, inflação, crise, pandemia. Lembra a fase da pandemia? As pessoas que mais viam notícias sobre a pandemia, mais deprimidas elas ficavam. As pessoas que viam mais, hoje morreram 10, hoje morreram 50, hoje morreram 30, mas em casa ficavam e com mais medo elas tinham de sair para a rua. Quando há tensão entre países, se você não conseguir ler as implicações da notícia, ao invés de sair do país ou de casa cedo, ficas descansado a consumir notícias. Quando das por ti, o país já está em guerra, está em chama e as fronteiras estão fechadas. As notícias servem para ditar o teu comportamento, servem para te avisar. Se não souberes ler as implicações de cada notícia, a fonte de cada notícia, se não souberes a veracidade, a verdade, hoje então com a inteligência artificial, onde há muita informação montada, se não tiveres essa capacidade, claramente não vejas notícia porque só te vai prejudicar. E tem mais, mas antes, por favor, faz like neste vídeo, subscreva no canal. Este aqui é o meu canal alternativo, onde eu trago matérias muito mais descontraídas. Portanto, inscreva-te, faz like, subscreva-se, faz favor, para não poderes perder o próximo vídeo. Há muita gente que vê notícia como entretenimento. Muitos não sabem que estão a ver notícia como entretenimento. Porque agora vejamos, se você vê notícia todos os dias, às 20 horas, porque é hora do telejornal, no final do noticiário, tu vais dormir e não analisas as notícias, não pensas nas notícias, não te questionas sobre as notícias. Por que a jornalista falou isso? Por que o Presidente da República falou isso? Por que a oposição falou isso? Por que o especialista falou isso? Quem é esse especialista? Se tu vês notícias só para saber o que se passa no mundo, no dia a dia, apesar de ser importante informar-se, mas só informar-se é perigoso. É preciso informar-se e analisar sobre as notícias. Você vê a televisão às 20, noticiário, no fim do jornal não te questionas, vais embora a dormir, e sabes que está a acontecer uma tensão ali entre províncias, entre estados, entre a inflação, desemprego. A China fez isso, a Rússia fez isso, o Ruanda fez isso, o Congo fez isso. E tu sabes, mas nada fazes com a informação. É perigoso. E é um sinal de que você vê a notícia como entretenimento, para descansar. Cheguei do trabalho, agora vou descansar, vou ver notícia. Logo, tu não estás a te informar, tu estás a te entreter. E quanto mais notícias mais você assiste, aparecem nos destaques, mais ficas tempo na televisão. Logo, é para ti o entretenimento. E as notícias vendem mais quando têm notícias más. Porque as notícias são também entretenimento para a maior parte da população, mesmo sem elas saberem. Portanto, não use a notícia como entretenimento. Veja para te informar e depois questiona-te qual deve ser agora o meu comportamento, agora que eu sei isso. Vou guardar mais dinheiro, vou gastar mais dinheiro, vou emigrar, não vou emigrar, vou estudar na escola X, vou gastar isso aqui. Qual é o meu comportamento em relação a isso que eu soube? Vi no canal X, vou ver outro canal. Vi no telejornal, vou ver agora nas redes sociais. Vi nas redes sociais, vou ver agora na televisão. Infelizmente, as televisões formais carregam consigo próprias grande excesso de propaganda, porque muitas delas pertencem ao Estado e o Estado precisa primeiro colocar em frente os seus ideais antes de qualquer notícia, antes de qualquer informação. Preste atenção às propagandas, às manipulações de informação. Há muita informação que é verdadeira, mas é passada de forma manipulada. 3 ou 2, preste atenção à polarização. Quando há um assunto muito polêmico, todos nós temos uma opinião. Alguns engolem as suas opiniões, outros deixam passar. E quanto mais opiniões você ouve, mais ansioso você fica, mais sobrecarregado você fica. Saiba que em cada assunto que é divulgado pela notícia, há sempre um especialista ou dois, uma pessoa especializada. Não ouça qualquer pessoa. O assunto é sobre
economia, hoje são economistas, assunto é sobre política, hoje são políticos, assunto é sobre biologia, é sobre astronomia, caiu um meteoro, astronautas estão lá no espaço, ouça especialistas, de preferência 2 a 3 especialistas, não ouça todo mundo. Vais ficar maluco, vais ficar ansioso, vais ficar doente, vais ficar sobrecarregado. As notícias não podem ser consumidas como entretenimento, mas sim como informação e depois, claramente, tomar uma decisão, tomar uma medida, um comportamento segundo a análise que você fez da notícia. Por isso, nós criamos a Sermos Comunidade, lá onde nós ajudamos as pessoas a analisar os factos todos, econômicos, políticos, geopolíticos, desenvolvimento pessoal, e a lista se estende. Se quiser entrar no Sermos Comunidade, o link e o convite está no primeiro comentário. Estamos juntos, até o próximo vídeo.